Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Refrimac Dicas e Cursos. Eu sou Anderson Rey, proprietário da Refrimac Assistência Técnica e já trabalho neste ramo há mais de 10 anos. Esse vídeo de hoje será um vídeo também muito especial. Fiquei alguns dias aí sem gravar, eu estava de férias, estava viajando e voltamos agora com força total e prepare-se, 2019 agora, vamos colocar muita coisa boa no ar. E detalhe, vem coisa nova aí nos nossos cursos, me aguarde que logo logo estarei aí falando para vocês. Claro, caso você queira conhecer algum curso nosso, quiser participar de algum curso nosso, vou deixar os links aqui abaixo se você estiver no YouTube, tá? Você vai lá e conheça o nosso site para que, quem sabe, tenha algo muito bom no nosso site que possa ser útil para você. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma peça fundamental para o funcionamento de uma lavadora de roupa. A peça é a interface. Alguns amigos têm me perguntado, Anderson, qual a diferença da interface para a placa principal, a placa de potência, né? O que é a função real da interface? Me tira essa dúvida. É o que eu vou falar para você nesse rápido vídeo, que você vai ter essa resposta muito bem explicada, tá? Vou falar um pouco sobre as principais funções ou a função principal de uma interface. Por quê? É interessante você saber a função da interface, tá? Para que você possa fazer um diagnóstico na sua lavadora que está com algum defeito do seu cliente. Então você sabendo exatamente qual a função da interface, eu acredito que isso vai ajudar você a tirar algumas dúvidas e fazer diagnósticos precisos. Então a intro do canal vai rodar, logo em seguida eu estarei entrando falando sobre algumas interfaces de máquina de lavar. Eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá! Antes de mostrar algumas peças aqui para você ter um conhecimento melhor e eu falar mais próximo dela, deixa eu falar rapidamente as principais funções de uma placa interface, para que você possa entender que a interface que trabalha em conjunto com a placa de potência da lavadora de roupa, ela tem uma função independente da função da placa de potência, tá? A principal função ou as principais funções da placa interface a interface ela é responsável em conter, pelo menos a grande maioria das interfaces, tá? Vou falar alguns modelos e mostrar já já. Ela tem a principal função de carregar nela o software de programação da lavadora, ou seja, é a parte pensante. Imagina comigo a mente, né? É a mente da lavadora, é a interface, claro, de alguns modelos. A interface ela tem uma peça nela onde está localizado a programação, a parte pensante que os engenheiros projetaram para conter uma lavadora, ou seja, é aquela peça que vai dizer assim, ó, tá na hora de centrifugar, ó, tá na hora de bater a roupa com mais força, com menos força, ó, tá na hora de ligar a bomba de drenagem, ou seja, a interface de alguns modelos que eu vou já falar, principalmente, ela é a parte pensante. Imagine isso, tá? Ou seja, ela que vai decidir qual é o tipo de lavagem que vai ser executado naquela lavadora. Por exemplo, roupa muito suja, roupa pouco suja, lavagem normal, lavagem muito pesada, ou seja, cada função do ciclo de lavagem de uma lavadora, ela está contida dentro do software que está na placa interface. Além dessa função pensante da placa interface, também a placa interface é responsável em conter os botões de acionamento, alguns mais eletromecânicos, alguns mais touchscreen, né, aquela que só passa o dedinho ali, em alguns modelos mais novos, né? Então lá está, quando você clica no botão, é no botão da interface que você está clicando. É a placa interface que tem os botões de acionamento que faz com que o cliente comande toda a programação da lavadora. Se a cliente quiser centrifugar somente, ela pode selecionar na interface, ou seja, a interface que vai fazer com que as outras peças trabalhem em sincronia, tá? Diferente, tá, da placa de potência. A placa de potência, claro, ela é responsável em acionar essas peças devido ao comando que sai da interface para a placa de potência, onde a placa de potência recebe da interface uma informação, por exemplo, ó, placa de potência, liga a eletrobomba, isso a placa de interface fala para a placa de potência. A placa de potência, como tem todos os comandos de liga e desliga das demais peças, vai dizer, ó,
bomba, ou então motor, funciona, porque a interface mandou você funcionar. E ela vai, e a placa de potência, que é aquela placa quadradinha, geralmente está embaixo, ou então está próximo da interface. Então, cada modelo você vai diferenciar. Mas saiba de uma coisa, a interface geralmente é onde tem os botões, tá? E lá é o software de programação. E dá início ao ciclo de lavagem. Ficou claro isso aí, pessoal? Agora eu vou mostrar para você alguns pontos interessantes sobre a placa interface original. Lembrando que eu só recomendo peças originais porque é as peças que vai dar menos dor de cabeça para você como técnico principalmente, beleza? Então vamos aos pontos. Ponto número 1. As placas interface original, vou dar um exemplo da Brastemp, né? Ela tem uma grande vantagem de ser versátil. O que é isso, Anderson? Ela se adapta a vários produtos. Então isso é uma vantagem muito grande. Onde se encontra a placa interface? Geralmente a placa interface vai estar na parte lateral da lavadora de cima ou aqui na frente. Aonde você vê botões de acionamento, ali está a placa interface. Você tem que tirar a parte superior da lavadora para ter acesso por baixo, desparafusar e estar tirando ela se for o caso. O terceiro ponto é que a placa interface ela só deve ser trocada caso algum componente da placa interface esteja com defeito. Por exemplo, botões que não querem acionar. Recomenda-se trocar a placa inteira. Não troca só o botão, porque eu já falei isso. Quando você troca um botão de uma placa interface, você pega na sucata ali e troca, isso pode te dar dor de cabeça, porque se um botão deu defeito, provavelmente os outros estão próximos a dar defeito, o cara vai ter que ter retorno, logo deu garantia para o cliente, vai ter que trocar de novo outro botão, ou seja, os botões têm vida útil. Quanto mais aperta, mais rápido ele estraga. Então estragou um, saiba que os outros estão próximos de estragar. Então, só troque a placa interface quando você vê um componente com defeito. Nunca tente recuperar ela, que não vale a pena para nós técnicos e muito menos para o cliente. A placa interface original ela tem componentes aprovados que permitem uma vida útil da placa, ou seja, do serviço que você fez e executou ali, vai te garantir uma vida útil mais estendida por ser original e ela utilizar peças de primeira linha. A placa interface original ela tem uma camada protetora contra corrosão, oxidação ou coisa do tipo. Isso você tem que levar em consideração que você tem que prestar um serviço de qualidade para o seu cliente e uma durabilidade maior para garantir e para proteger a sua garantia que você deu ao seu cliente. Por ela ter componentes originais e os melhores componentes que são aplicados na placa interface, isso garante ao consumidor uma menor taxa de consumo de energia elétrica e uma funcionalidade dos ciclos dentro dos padrões do fabricante. Ou seja, se a fábrica que fez, testou e aprovou, então com certeza você também estará participando desta vantagem gigantesca que só as originais têm. Agora eu vou mostrar para vocês algumas interfaces e falar sobre alguns pontos dela. Vamos lá. Ok, pessoal, estou aqui com algumas placas interface original. Eu estou com essa aqui, por exemplo, W10, 62, 63, 65, placa interface bivolt, tá? Olha só, as placas interface que eu falo são essas aqui, que vem muito bem embalada, tá? Dentro de alguns sacos que ajuda a proteger ela. Então, evite estar pegando na parte eletrônica dela para evitar danificar, queimar, pela energia estática que deve haver no nosso corpo. Aqui é uma placa interface original, veja. Aqui, nessa peça aqui, tá? Provavelmente é onde vai estar todo o software, a programação, a parte pensante da interface. Além dos botões de acionamento que eu acabei de falar para vocês. Esse aqui é onde gira ali para selecionar algumas funções, tá, da placa interface. Então ela é conectada junto em ligação com a placa de potência, a placa principal para que ela trabalhe junto. Então veja, se você vê, ela tem um brilho, ou seja, ela tem uma proteção siliconizada, um tipo de esmalte, não sei dizer bem, tá? Em toda a parte eletrônica. Não sei se deu para você ver o brilho que ela tem. Isso é um revestimento, uma proteção contra oxidação, beleza? Então aqui, ó, selo da Brastemp Consul original, tá? Por isso que eu recomendo a original, para que a gente possa ter uma qualidade. Eu vou pegar uma outra aqui. Essa aqui é a W103447, W10344774. Vou abrir aqui para você também. Eu tenho um monte de placa interface aqui original, tá, pessoal? Porque eu gosto de trabalhar com original. Essa aqui vem no saco bolha também, tá? Pegue sempre com cuidado. Se você ver, ó, uma outra interface, onde a parte pensante dela está aqui, tá?
ou seja, danificou essa parte pensante, ela está com algumas funções desreguladas, tipo, ela não está obedecendo alguns comandos, provavelmente pode ser interface. Claro, não pode ser não somente isso, porque isso depende muito de todos os testes. Mas se você vê que a placa interface não está respondendo a alguns comandos, a lavadora provavelmente pode ser interface, tá? Então aqui alguns botões, como eu falei, se um botão desse não estiver acionando, não tente trocar só o botão, porque os outros também vão dar defeito logo. Você vai ficar indo 2, 3 vezes na garantia na casa do cliente, não vale a pena. Tá? Selo de garantia original. Eu tenho diversas outras placas de interface. Existe também, tá, pessoal, essa placa interface W10-30-1604, também da Whirlpool, que é da fabricante Brastemp Consul, placa original, tá, que tem a mesma função. Essa que você está vendo na tela tem a mesma função dessas outras, ou seja, é a parte pensante da lavadora. Viram aí as funções de uma placa interface? Agora eu tenho certeza você não terá mais dúvidas, beleza? Não se esqueça de sempre exigir peças originais quando você for executar serviços na máquina do seu cliente ou até mesmo na sua lavadora. Muito obrigado por você ter participado comigo em mais um super vídeo e nos veremos aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de deixar um like, deixar um comentário e se inscrever no canal. Fui!